Ao longo da vida e no próprio dia a dia, todos nós enfrentamos obstáculos. Para as pessoas com deficiência, essas barreiras são mais difíceis de serem ultrapassadas. Veja bem, eu disse difíceis, não impossíveis. Com as devidas adaptações, elas são capazes de chegar lá. Que tal ajudarmos a pavimentar esse caminho, hein? Átomos e inferências, robôs que trabalham sem terno, resíduos postos à venda, vacina contra o cemitério, conforto e freio nas ganas, planeta é mais que hemisférios, ciência mata, ignorância, desvenda olhos e mistérios. Mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo vivem com alguma forma de deficiência. No Brasil, elas são 45 milhões, segundo o IBGE. A deficiência mais prevalente é a visual, atinge 18,6% da população brasileira. Na sequência, vem as deficiências motora, com 7%, auditiva, com 5% e mental ou intelectual, com 1,4%. As causas das deficiências são variadas. Podem surgir a partir de doenças transmissíveis, perturbações psiquiátricas, traumas e lesões ou ter origem genética. A tecnologia facilita a vida de todo mundo, mas para as pessoas com deficiência, ela tem um papel ainda mais relevante. Promove inclusão social. Wagner, o que são aí as tecnologias assistivas e como elas atendem às diferentes necessidades? Então, as tecnologias assistivas, elas são equipamentos, dispositivos, soluções tecnológicas das mais diversas, que incluem inclusive processos e serviços que visam condicionar ou melhorar, aprimorar as condições de pessoas com deficiência, visando a sua autonomia e, como disse você mesmo na sua fala, permitindo também a sua inclusão social. Uma questão interessante ao se pensar sobre tecnologias assistivas é que a palavra tecnologia, ela muitas vezes remete a uma coisa muito distante de nós, algo necessariamente muito avançado. De fato, existem diversas soluções de tecnologias assistivas bastante avançadas e a gente pode exemplificar como, por exemplo, a linha Braille, alguns equipamentos de amplificação de imagem, de leitores de tela, que lidam com softwares, hardwares, com um certo grau de avanço tecnológico, dispositivos de apoio a pessoas com os mais diferentes tipos de deficiência, mas também quando se fala de tecnologia assistiva, a gente também pode estar falando de tecnologias de baixo custo, né? Então, mesmo aquelas produções, muitas vezes caseiras, também se caracterizam como soluções de tecnologias assistivas. Quem são os profissionais que trabalham no desenvolvimento dessas tecnologias? O número de profissionais é bastante diverso. Vai desde profissionais da área da saúde, como médico, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, passando por engenheiros de softwares, desenvolvedores, todo profissional ligado à área de tecnologia da informação, e inclusive designers, como eu faço parte, que também lidam com aspectos de soluções de interface, soluções de tecnologias para pessoas com deficiência, e outros profissionais, educadores, assistentes sociais, enfim. É uma gama muito grande e, obviamente, que o que vai caracterizar a presença maior ou menor de um ou outro profissional é a natureza da tecnologia. Wagner, e quais são aí os desafios para o desenvolvimento, a implementação e também o acesso, das pessoas com deficiência a esse tipo de tecnologia?
Então, segundo a Organização Mundial de Saúde, são aproximadamente 1 bilhão de pessoas no mundo precisam de algum tipo de tecnologia assistiva. Mas, segundo ela, no máximo, algo em torno de 10% dessas pessoas é que de fato conseguem ter acesso a essas tecnologias. Uma grande dificuldade está relacionada principalmente ao custo e à complexidade de algumas dessas tecnologias. Então, é claro que quando a gente está falando de tecnologias artesanais, de soluções um pouco mais simples, elas até conseguem chegar para muitos usuários. Mas as tecnologias um pouco mais avançadas, até porque ainda falta um certo ajuste no mercado para relacionar melhor a condição de demanda dessas pessoas, acaba que torna tais tecnologias muito caras. E não somente isso, além da própria questão do custo, você também tem uma questão cultural. Na minha área especificamente do design gráfico, muitas soluções de interface deixam de se tornar acessíveis por conta de uma questão um pouco mais burocrática no desenvolvimento de uma interface, que certamente de algum modo afeta também o custo de produção, ainda que não seja nada necessariamente significativo, mas que muitas vezes faz com que o profissional desista de trabalhar porque ele pensa, não, é uma solução que é legal, pode facilitar a vida de algumas pessoas, mas na sua cabeça são muito poucas pessoas, né? E aí ele acaba não fazendo aquele esforço a mais, que às vezes é uma solução simples de acrescentar um determinado botão, aumentar uma determinada fonte tipográfica, tudo isso que pode facilitar a vida de uma pessoa com algum tipo de deficiência. Então, você tem aí uma mescla de condições, né? Desde condições mercadológicas, condições culturais, condições sociais, que dificultam mesmo o acesso. E ainda é um desafio muito grande. Parece um contrassenso, né? Mas as tecnologias assistivas que têm como objetivo promover a acessibilidade às pessoas com deficiência, muitas vezes não são acessíveis. Meu nome é Andréa César, moro em Goiânia e sou mãe de uma criança que nasceu com a síndrome de Down. A inclusão escolar é o aspecto que eu acho mais difícil dentro desse mundo Down. Ela não é uma coisa muito fácil porque não depende só da família, do empenho da família. Ela depende também da abertura da escola, da união família, escola e profissionais que atendem essa criança. Nos últimos tempos, a gente ganha apoio das redes sociais, de muitas associações, de muitas instituições que venham a empoderar mais as famílias para que elas tenham conhecimento, que elas possam tomar mais frente, tomar mais voz diante da questão da inclusão escolar. É difícil? Não é fácil. Mas com o apoio de várias associações, Movimento Down, Asdown, Associação Mais 21 e suas redes sociais, a gente tem ganho muito espaço. O Viver Ciência faz agora um rápido intervalo. Olha só o que vem por aí. Pesquisadores desenvolvem projeto com vistas a auxiliar professores na alfabetização de indivíduos com síndrome de Down. E no quadro Casulo de Ideias, Francisco explica como devemos tratar as pessoas com deficiência. Bem, porque elas são diferentes da gente, mas só porque isso elas têm que ser rejeitadas ou sofridas de bullying. Estamos de volta com o Viver Ciência, hoje falando sobre tecnologias assistivas. Nossas convidadas são a Vanessa Helena Santana Dalladea e a Tatiane Soares dos Santos. A Vanessa é professora do mestrado em Ensino e Educação Básica da Universidade Federal de Goiás e faz parte da diretoria da Associação Síndrome de Down de Goiás. A Tatiane é pedagoga e mestranda em Ensino na Educação Básica. No Brasil, há um alto número de adolescentes e adultos com síndrome de Down que não são alfabetizados, e essa realidade precisa mudar. O projeto DigiDown tem como foco a formação docente com vistas a atender essas pessoas. Para essa
pesquisa, né, a gente teve a participação de 40 professores, e foram 40 professores no primeiro semestre e 40 professores no segundo semestre, professores da rede municipal, estadual e particular, que tiveram contato, né, com 20 estudantes com síndrome de Down que estão em fase de alfabetização. Então a pesquisa ela foi realizada nesse momento de levar conhecimento para os professores e ao mesmo tempo fazer a alfabetização, naquele momento com as pessoas com síndrome de Down presentes durante a pesquisa. A análise desta pesquisa específica que verifica a tecnologia, né, como uma aliada para a alfabetização, ela foi desenvolvida, essa parte prática, durante 6 meses. Né? Nós repetimos esse projeto 2 vezes e analisamos 2 softwares, né, 2 programas que podem ser utilizados para a alfabetização. Um deles é o programa Participar, que foi desenvolvido especificamente para pessoas com deficiência pela UNB, e o outro programa se chama Alfafon, que é o que a gente analisa nessa pesquisa que a gente está discutindo. O Alfafon é um programa desenvolvido para desenvolver a consciência fonológica das pessoas com ou sem deficiência. E nesse momento que ela desenvolve a consciência fonológica, ela também trabalha a escrita, né? Por esse motivo que a gente utilizou esse software nessa pesquisa. Por meio da análise, né, dos resultados, e os resultados buscaram verificar a percepção dos professores sobre esse processo de alfabetização com a utilização desse software, a gente verificou que os professores relatam que o software ele traz sim, né, ele auxilia sim na alfabetização dessas pessoas, uma vez que ele trabalha muito com a fala, né? E a fala e a escrita, elas estão diretamente ligadas. Quando você fala corretamente, você tem uma chance maior de escrever e escrever corretamente. A pesquisa, né, ela foi um momento muito rico, onde a gente viu 20 pessoas com síndrome de Down e suas famílias caminhando, atuando, participando na Faculdade de Educação. Com certeza, a pesquisa ela trouxe várias reflexões, até para outros professores da própria UFG e para estudantes da UFG, né? Mas o papel da universidade é colaborar com a sociedade, é levar os conhecimentos que a gente produz dentro da universidade para a sociedade. Formando 80 professores, eu acredito que a gente pode ter, sim, uma grande significância aí, né? Uma grande modificação social com relação à alfabetização das pessoas com síndrome de Down. E é significativo para a UFG e é significativo para a sociedade, que vai ter pessoas com síndrome de Down que estão mais preparadas para o meio social, considerando que o letramento ele faz parte, bastante parte, do meio social. Vanessa, explica para a gente como que funciona aí o processo de aprendizagem da pessoa com síndrome de Down. A pessoa com síndrome de Down, ela tem uma alteração cromossômica, né? Essa alteração cromossômica traz várias características específicas, algumas presentes, outras não, mas que são características da síndrome de Down. Entre essas características, a gente tem a deficiência intelectual, né? Então, as pessoas com síndrome de Down, elas têm o mesmo processo de desenvolvimento que as outras pessoas, no entanto, mais lentamente, né? Então, elas demoram mais para sentar, para caminhar, para ler, para escrever, né? E num outro tempo. Então, o processamento cerebral dela é mais lento. Quando você faz um questionamento para uma pessoa com síndrome de Down e para uma pessoa sem síndrome de Down, a pessoa sem síndrome de Down processa mais rapidamente e vai te trazer a resposta mais rapidamente. A pessoa com síndrome de Down, ela precisa de mais tempo para processar essa informação e trazer a resposta para o meio,
né? Então isso é mais lento. significa que ela é capaz sim de processar essa informação, só que de forma mais lenta. Isso. E para isso a gente precisa repetir a informação, né, mais vezes do que para as outras pessoas, para as outras crianças, e a gente precisa de informações claras, né? E ela tem condições sim de apresentar. A gente tem visto pessoas com síndrome de Down no meio acadêmico, no ensino superior, né? Então estão mostrando aí a sua capacidade, precisam de oportunidade e de formação docente para proporcionar essa oportunidade para eles. Tatiane, a gente viu aí na reportagem que a tecnologia pode ajudar, né, os professores nesse processo de aprendizagem. Esses softwares, né, que a gente falou aí na reportagem, como que funcionam? Bem, o Participar, que foi o primeiro software, ele é um software específico para pessoa com síndrome de Down, né? Ele foi desenvolvido pensando nessas pessoas. Agora, o segundo software, que é o que faz parte da minha pesquisa que eu acompanhei, que é a alfabetização fônica computadorizada, que nós chamamos de AlphaFon, ele é um software pensado para crianças em fase de alfabetização, não especificamente para pessoas com síndrome de Down. Então, assim, o nosso objetivo, devido a esse motivo, também não era uma análise do software, mas era a partir da vivência, a partir do uso desse software pelos estudantes com síndrome de Down, buscar indicações que nos levassem a pensar um novo modelo de software. Mesmo porque, por ele não ser um software que foi pensado especificamente para pessoas com síndrome de Down, que, como a Vanessa diz, tem muitas especificidades que interferem diretamente na aprendizagem, então ele não contemplava isso. Então, nossa intenção era justamente a partir dele pensar assim, nossa, isso era legal para uma pessoa com síndrome de Down. As pessoas com síndrome de Down sentiram falta disso no software. Então, ele não era pensado para essas pessoas. Esses softwares, de modo geral, eles apresentaram bons resultados, né? Mas vocês observaram aí um fator negativo. Que fator foi esse? Bem, como ele não era um software, o AlphaFon, ele não era um software pensado para pessoas com síndrome de Down, era pensado para crianças em fase de alfabetização, e a gente sabe que, igual a nossa realidade no digital, a gente tinha adolescentes, tínhamos até adultos que ainda não eram alfabetizados. Então, eles acharam a interface do software muito infantilizada, então isso causou um desinteresse, uma desmotivação em estar utilizando o software. A proposta pedagógica do software, os professores apontaram a questão do método fônico, porque ele utiliza do método fônico e ele tinha muito uma concentração no som da letra. Então, eles acharam que isso, às vezes, dificultava o processo de aprendizagem dos estudantes com síndrome de Down, porque confundia. Nós, por exemplo, conhecemos o B, aí no método fônico é B. Então, isso causava de acordo com os professores, uma certa confusão para os estudantes com síndrome de Down. E eles não... Então, esse método que eles utilizavam foi apontado na nossa pesquisa como um método não muito significativo. E ele foca muito no som da letra. A gente sabe que trabalhar o som é muito importante devido às dificuldades que a pessoa com síndrome de Down tem em relação à fala, mas esse foco típico do método fônico no som da letra não favorecia a aprendizagem desses estudantes, confundia a cabeça deles, né? Então foi algo apontado também. A questão até comparativa com o outro software, que foi o Participar, ele tinha muito recursos que motivavam o estudante quando ele acertava alguma pergunta, e já o AlphaFon, ele não tinha esses recursos, então foi algo também apontado, essa falta de motivação pelo próprio software. Ok, a gente continua esse bate-papo daqui a pouquinho. Na sequência tem Casulo de Ideias. Até já! Qual é a melhor estratégia para ensinar as pessoas com síndrome de Down? Qual é a importância de alfabetizar essas pessoas? São perguntas complicadas até para um adulto, mas o Francisco, de 8 anos de idade, tirou de letra e ainda deu um recado muito importante. Vamos conferir. Casulo de Ideias no ar.
Francisco e eu tenho 8 anos. Com quantos anos você aprendeu a ler e escrever? A escrever eu não lembro exatamente, mas a ler, minha mãe disse que eu aprendi com 2 anos. 2 anos? A ler. Nenhuma pessoa que eu conheci começou a ler com a idade que eu comecei. E você gosta de ler? Nossa, se eu não gostasse, eu não teria aquele tanto de livro lá no quarto. Francisco, a gente frequenta a escola para aprender a ler e escrever, não é isso? Sim. E as pessoas que têm síndrome de Down, elas também frequentam a escola? Sim, mas eu acho que sim, mas por causa da dessa, não posso dizer assim que é bem uma doença, mas posso considerar uma, que elas têm dificuldade para aprender. Algumas adultas, por exemplo, podem ter a mente de uma criança. O desenvolvimento delas é mais lento. E como que você acha que pode ser feita a alfabetização dessas pessoas? Bom, assim, a gente tem que ter paciência, porque é dura. Muitos sabem que é duro, assim, ensinar pessoas com essa característica. E é importante que essas pessoas aprendam a ler e escrever. Sim, porque senão elas vão praticamente perder a comunicação. Como que nós devemos tratar essas pessoas especiais, Francisco? Bem, porque elas são diferentes da gente, mas só porque isso elas têm que ser rejeitadas ou sofridas de bullying, isso, tudo bem, elas têm defeitos que não temos, como os pés grossos, pescoço pequeno, olhinhos puxados também é um defeito, né? Que todo mundo sabe que os japoneses e os chineses têm muito esse trem aqui. Mas mesmo assim, ser humano é ser humano, temos que respeitar todas as pessoas de deficientes, as pessoas normais. Vanessa, e então, o que você achou aí das respostas do Francisco? Uma gracinha, né? Parece que ele estudou, ele conhece algumas características da pessoa com síndrome de Down, menos o pé grosso, que não é uma característica, pode ser o pé chato por conta da hipotonia, né? E ele traz alguns cuidados, né? Essa geração já está crescendo com mais presença da pessoa com síndrome de Down, então tem um outro olhar. Quando ele fala doença, ele já se corrige, né? Na hora ele já sabe que não é doença. Isso é muito importante, né? Então é um caminho aí, essa geração vem modificando e trazendo mais inclusão, porque a inclusão depende das pessoas também, né? Bacana. Tatiane, falar em inclusão, nossas escolas, elas estão preparadas para receber e ensinar pessoas com deficiência? Eu costumo dizer que o nosso sistema regular, ele ainda é muito deficiente, tem muitas deficiências em relação à inclusão. Sabemos que é um direito da pessoa com deficiência estar num ambiente escolar, receber uma educação de qualidade, mas infelizmente as nossas escolas ainda precisam avançar nesse sentido, porque falta a formação docente, que é muito importante, faltam recursos para proporcionar uma aprendizagem para essas pessoas. E então, apesar de ser um direito dessas pessoas estar na escola e receber essa educação de qualidade, nós ainda precisamos avançar um pouco nisso. Precisa de um investimento nesse sentido. Ok, e assim a gente encerra mais um Viver Ciência. Vanessa, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, né? Agradeço enquanto professora, enquanto mãe de uma pessoa com síndrome de Down. Sua filha, inclusive, passou ali na telinha. Isso, Ana Beatriz, de 15 anos, em processo de alfabetização. É muito importante a gente passar conhecimentos para mudar a realidade. Obrigado, Tatiane, obrigado pela participação. Eu que agradeço, é muito bom, me sinto muito feliz em estar num momento como esse, de estar passando para a população no geral que as pessoas com síndrome de Down, elas podem aprender, elas podem ter uma vida normal como as outras pessoas, e isso é muito importante. Obrigado e obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Nosso site e as nossas redes sociais estão aparecendo aí na tela. Fique à vontade para entrar em contato com a gente, ok? Obrigado pela atenção, um abraço e até a próxima. Tchau!